Muito bem, Shalom Adonai. Marcos, capítulo de número 6, versículo 45 em diante. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, aproximadamente quase 7 quilômetros eles vinham remando, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, entre as 3 e 6 da manhã, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidavam que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Eu quero me apegar a essa expressão. E vendo que se fadigavam, essa palavra basanizo no grego, que significa se cansavam, se atormentavam. Olha que coisa interessante. Todos nós conhecemos essa história aqui. Quando Jesus anda por cima do mar, Mateus 14, 22 a 36, João 6, 16, 21. É muito interessante esse texto. Jesus pede para que eles passem para o outro lado e o mais interessante é que, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam, eles estavam remando, se fadigando, cansados, porque o vento lhes era contrário. Remar contra o vento, contra a tempestade, não é fácil. Bem, em cima disso, estamos cansados. A oração de Abacuque deve ser sempre lembrada. Ele orou assim: aviva a tua obra no meio. Olhe essa palavra meio. Pode ser um advérbio ou um substantivo masculino, e aqui é um substantivo, porque se refere a um local, ao ponto central. Agora, por que no meio? Porque no meio é que vem o cansaço. Por exemplo, todo casamento é bom no início, porém é no meio que vem as complicações. É no meio que muitos transformam o espiritual no comum. É no meio que vem os contritos, que vem as incompreensões, é no meio que muitos falam, não era isso que eu queria para a minha vida. Você entende ou não? Todo início é bom em qualquer lugar. No meio é que vem as complicações. A fase pueril, a fase infantil, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude, a idade adulta, mas quando chega no meio, vem as complicações. Todos nós estamos cansados. A nossa era é a era do cansaço. Cansamos não é porque somos fracos, não é porque somos débeis, não é porque não oramos. Cansamos porque somos humanos, somos finitos, porque habitamos em uma natureza corruptível. Quantas esposas cansadas de seus maridos e quantos maridos cansados de suas esposas? Certo dia chegou no meu gabinete pastoral um irmão, dizendo que a esposa queria deixá-lo. Ele contou a sua história, eu perguntei se eu poderia falar com ele, ele disse que podia, eu liguei para ela, no outro dia ela veio sozinha. Eu relatei o que ele disse e ela disse: realmente eu quero deixá-lo. Eu falei: você não quer dar uma oportunidade? Ela fez: mas eu já dei. Quantas vezes esse homem saiu de casa na sexta-feira, pastor, dizendo que ia comprar água e voltava na segunda? Quantas vezes eu chamei esse homem para fazer o encontro de casais com Cristo, ele dizia que ia, saía na sexta, voltava domingo?
Isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três, inúmeras vezes, então eu cansei. Eu não quero mais. Você está começando a me entender agora, não? Quantos pais cansados de alguns filhos subversivos, ruins, criminosos? Certo dia uma mãezinha me disse, desisto do meu filho, eu cansei. Talvez agora muitos que estão me ouvindo estão cansados, estão exauridos, esgotados. Os discípulos já vinham remando quase 7 quilômetros, estavam cansados. Quanto tempo faz que você vem remando? Talvez tenha meses, tenha anos. Você está começando a me entender ou não? Talvez faça muito, muito tempo que você vem remando. Remando contra aquela doença, remando contra aquela situação, remando contra aqueles leviatãs, contra aqueles monstros que habitam na sua mente. E você se encontra cansado. Existem muitos pastores cansados, líderes cansados, esposas cansadas, maridos cansados, filhos cansados, pais cansados. Mas eu tenho algo profético e divino para te falar. É o início do versículo. E vendo, no grego é eidon. E vendo é o verbo grego eidon. Você está sendo observado. Você não está à deriva. Sua história não está solta, está nas rédeas de quem está sentado no trono. Tem alguém nos observando. Tem alguém que vê suas lágrimas, vê a dor da sua alma, vê as orações sinceras, vê aquele choro escondido, vê o clamor de não aguento mais, resolve, Senhor, tem misericórdia de mim. Yeshua Roer, Jesus está vendo. Anime-se, porque Ele está lhe vendo. Baruch Hashem, Deus te abençoe.